Shalom Aleichem. Bem, gente, falamos sobre a Guerra da Independência. Nós vemos ali uma grande manifestação de nosso Deus, do nosso Criador, bendito seja Ele. E não sei se vocês já ouviram falar de um canal chamado The History Channel, né? Eles ali falam muito sobre, digamos assim, eles falam sobre o nosso livro sagrado, mas só que chamam de mitologia, né? Que dizem que é mito, né? O que ocorreu entre Davi e Goliat, né? Dizem que é mito a abertura, né, do Mar Vermelho, né? Do Yam Suf, né? Do mar de do mar do Egito, né? Do mar de juncos. E, é claro, eles olham por um lado humano ateu, né? Humano ateu. E muitas pessoas acreditam nessas coisas. Quando nós acreditamos em Deus, nós estamos acreditando em milagres. Nós estamos acreditando, deixando claro que nós acreditamos em coisas sobrenaturais, coisas que não é possível o ser humano. E é claro, né? Quando se acredita em Deus, o nosso Criador, bendito seja Ele, nós estamos acreditando em coisas sobrenaturais, quer dizer, sobre o que é natural, é mais do que o natural, né? Então, gente, quem não se lembra do furacão Irma, né? Vocês viram que, se vocês forem lá mesmo, eu acredito, se vocês chegarem na internet, vocês vão ver que o furacão Irma esvaziou o mar 100 quilômetros, ou seja, 100 metros, né? 100 metros. E 100 metros, se você observar, daria para os nossos antepassados ter passado a pés enxutos, como, do jeito que está escrito na nossa Torá. Então, nos dias atuais, Deus manda um furacão, né? Os humanos denominam esse furacão de Irma, né? E esse furacão Irma mostra para os seres humanos como Deus fez, né? O furacão Irma esvaziou o mar, fez o mar recuar, né? 100 metros. E mostram alguns vídeos, pessoas lá nos Estados Unidos andando a pés enxutos, né? Então, se a gente for olhar por um lado humano comum, né, é claro que a gente vai enxergar da forma que as pessoas aí do The History Channel falam, né, da forma que eles mostram. É claro que se Davi realmente não tivesse ali impulsionamento sobrenatural de Davi contra Goliat, é claro que não ia resultar em nada, né? Mas o que nós vemos ali é a manifestação do nosso Deus, né? Sobre aquele adolescente de 13 ou 14 anos que diz, olha, tu vem confiando na força do teu braço, na tua experiência como um guerreiro, né? Ou ser um grande brutamonte, ser um gigante, eu vou te em nome de Revé, nosso Deus. E ele foi em nome de Revé, nosso Deus, e Deus foi com ele. E ali foi uma manifestação de Deus, uma manifestação sobrenatural. Então, é claro, se as pessoas assistem The History Channel, vai dizer, muitos acreditam naquilo. É claro que eu não acredito na conversa dessa gente, eu acredito que está escrito no nosso livro sagrado, né? E se não acredita em coisas sobrenaturais que está escrito no nosso livro sagrado, vamos falar de outra. Já falamos de algo sobrenatural que foi a Guerra da Independência, né? Que quando você fala de Liga Árabe, foi para cima de Israel, atacando pelo norte, leste e sul, nós vemos ali Deus, tá bom, gente? Nem mesmo os Estados Unidos, que é a maior potência, não só econômica, mas a maior potência militar do mundo, lutou e se defendeu, atacou e se defendeu ao mesmo tempo com 3 frentes, norte, leste e sul, sabe? Isso foi, e Israel, é claro, ampliou ainda mais o território, né? E tinha que, é claro, eles pagarem pelas perdas, né, dos israelitas da época, né?
porque antes de 14 de maio de 1948 não existia israelense, o termo israelense existia os israelitas, chamados comumente judeus até hoje, né? Porque Israel não existia. Os judeus, como eu já falei, eram judeu polonês, judeu alemão, judeu brasileiro, judeu até hoje. A maioria dos judeus ainda estão espalhados pelo mundo e são de outras nacionalidades e não são israelenses, né? Então, mas falando, né, da Guerra da Independência, nós vemos ali a manifestação de Deus. Então, o The History Channel vai desmentir também, dizer que isso é invenção, porque se eles olham para um livro milenar, um livro sagrado, né, e eles querem desmentir o que está escrito aqui, uma coisa sobrenatural e não material, né, algo para ser enxergado de forma espiritual, não de forma como eles veem, né? Porque eles não têm espiritualidade suficiente para acreditar no que é espiritual, né? Talvez seja composto de ateus. Mas nós vemos Deus na Guerra da Independência e eu acredito que eles veem aí realmente que é impossível, seria impossível que Israel tivesse ganho essa batalha, a Guerra da Independência, né? Quando a ONU disse assim, vamos repartir aqui, vamos fazer aqui um país palestino e outro um país para os judeus, né, para os israelitas da época, né, vamos separar aqui um território para se tornar um país só para israelitas, porque estão espalhados pelo mundo e o antissemitismo está grande depois da Segunda Guerra Mundial, do nazismo que ocorreu, né? Então, as Nações Unidas elas se comoveram, né? Então, as nações, a Liga Árabe disse, vamos acabar com o resto, com o que sobrou. Mas foi o contrário, Deus se manifestou, né? No momento em que as pessoas ali eram puramente, né, temente a Deus, já tinham perdido os avós, já tinham perdido pais, tinham perdido pessoas importantes na sua família durante a Segunda Guerra Mundial e durante outras situações em outros países. Então, é claro, ali estava uma pureza de sinceridade, né, de se voltar para Deus e invocar a Deus, né? Então, nós vemos, gente, que houve a manifestação de Deus e Israel venceu todos aqueles países, né, que atacaram ele de uma só vez, né? Então, o que nós vamos chamar? Vamos chamar vamos comparar a Liga Árabe com a OTAN. O que é a OTAN? A OTAN é uma associação de países. Se um for atacado, os outros vão para cima, entendeu? Então, quem atacar um dos países da OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, não está atacando apenas um país, está atacando vários. Então, quem ataca um país da OTAN vai ser atacado por todos os outros que fazem parte dessa associação de países, né, desses aliados que se uniram para que, caso um seja atacado, os outros vão para cima também. Então, o que acontece é que quando a Guerra da Independência, Israel é atacado, ele é atacado pela Liga Árabe, que seria como se fosse a OTAN. É uma associação de países árabes que, se um for atacado, os outros atacam também. Entendeu? Então, nós já falamos sobre isso, nós vamos então, sabendo que o Egito e os outros países que atacaram Israel, né, em maio de 1948, eles perderam a batalha e tiveram tempo para recuperar. Então, passaram-se longos anos e eles disseram, nós não reconhecemos o Estado de Israel, nós não queremos, né, esse povo aqui, um território israelita aqui em nosso meio, nós não aceitamos isso, né, e não reconhecemos esse país chamado Israel. Nós não aceitamos esse povo com território aqui em nosso meio. Esse território é nosso. Nós queremos também esse pedaço de terra, mesmo sendo um pedaço de terra pequeno. Então, o que aconteceu que depois da Guerra da Independência e os países da Liga Árabe perderam contra um só país, foi Israel, eles começaram a se armar e preparar novos armamentos de guerra, o Egito, a Jordânia, o Líbano, a Síria e outros países, né, que foram para cima de Israel naquele tempo,
eles passaram então a comprar armamento, comprar blindados, comprar aviões, equipar a Força Aérea, equipar o seu exército, ocupar as forças armadas dos seus países depois. E isso acontece por um período de 19 anos. 19 anos depois, né, exatamente em 1967, né, ainda era. Você vê que é interessante, os nossos antepassados saíram do Egito, liderados por Moshe, durante a primavera, 14 dias depois do equinócio da primavera, né, no hemisfério norte. Nós observamos também que a Guerra da Independência ainda era primavera em Israel, no hemisfério norte, que foi exatamente em maio. Maio ainda é primavera no hemisfério norte, onde fica Israel. O Brasil fica no hemisfério sul, é outono, mas lá em Israel é primavera. E exatamente a Guerra dos 6 Dias, né, da qual eu vou falar agora, a Guerra dos 6 Dias, que foi essa guerra de 1967, que ocorreu exatamente em junho, finalzinho da primavera. Já estava acabando, né, essa estação, a estação da primavera no hemisfério norte, mas era primavera ainda, em junho ainda era primavera em Israel, quando o Egito, o Líbano, a Jordânia e mais o Iraque, que enviou soldados, né, para a Jordânia para atacarem Israel novamente. Dizendo, agora nós estamos bem armados, equipamos as nossas forças armadas, nós temos melhores armamentos. Eles compraram arma da União Soviética, da ex-União Soviética. A União Soviética venderam armamento para eles, né, para os países da Liga Árabe. Enquanto que Israel ele também disse assim, não, vamos se preparar porque isso já ocorreu, então pode ocorrer a qualquer momento. Então, durante também esses 19 anos, de 1948 a 1967, Israel também começou a comprar equipamento, mas só que comprou equipamento dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França. E foi se preparando também, mas não deixava de ser um só país contra vários países. Então, exatamente no dia 5 de junho, de 1967, Israel novamente atacado pelo norte, pelo leste e pelo sul. Pelo sul, pelo Egito, pelo leste, pela Jordânia, e soldados do Iraque enviados para a Jordânia para atacar Israel, e pelo norte, Israel foi atacado pela Síria. E olha o que interessante, um avião, um jato de guerra, ele voando a menos de 400 metros, ele não é detectado por radares. E o que ocorreu é que, quando Israel se sentiu ameaçado, que viu o exército egípcio se aproximando da sua fronteira, disse assim, vamos ser atacados novamente. Né? Porque, claro, se você tem inimigo, você está observando o inimigo. E como se diz um certo ditado, a melhor defesa é o ataque. E foi isso que ocorreu. Quando Israel viu a movimentação de tropas egípcias na fronteira, ficou observando a movimentação de tanques, né, a movimentação de tropas na sua fronteira, e disse assim, nós iremos ser atacados novamente, e antes de ser atacados, nós iremos atacar. E foi o que ocorreu. Né? Como já falei, como diz o certo ditado, a melhor defesa é o ataque. Tu vai ser atacado, vai lá e ataca primeiro. Foi o que aconteceu com Israel. Quando Israel percebeu que ia ser atacado por esses países, Israel ele planejou destruir a frota de aviões, bombardeiros e de jatos de guerra do Egito. E o que ocorreu? Aviões, para não serem detectados por radares, eles voaram abaixo de 400 metros. E pelo mar Mediterrâneo, por dentro do mar, em vez de ser por cima do território. Então eles fizeram uma volta por dentro do mar Mediterrâneo e eles começaram a bombardear os aviões dos egípcios. Eles começaram a bombardear os aeroportos dos egípcios. Eles começaram a bombardear
sabe? E em pouco tempo, Israel conseguiu destruir mais ou menos 300 jatos, 300 jatos de guerra, 300 aviões de guerra dos egípcios que já estavam preparados para sobrevoar e atacar Israel, bombardear Israel. Então, ainda em terra, os aviões do Egito estavam em terra ainda, antes de levantar voo, foram pegos de surpresa. Quando eles disseram assim, vamos atacar, eles foram atacados de surpresa, porque achavam que Israel ia ser surpreendido e ser atacado. Israel não esperou ser atacado. Quando ele achou que ia ser atacado, ele atacou primeiro e destruiu a aeronáutica dos egípcios. E por terra os blindados comprados da Inglaterra, dos Estados Unidos e da França, né, foram para cima dos blindados que o Egito tinha comprado, e começou então a guerra por terra também, e Israel foi avançando contra o Egito, ao mesmo tempo que Israel criava uma segunda frente, né, que era a frente do norte, porque a Síria começou a atacar, e Israel também foi contra-atacando, derrubando aviões sírios pelo norte, porque era atacado do norte pelas colinas de Golã. E Israel foi avançando também contra a Síria. Ao mesmo tempo, Israel teve que criar uma terceira frente de defesa e ataque ao mesmo tempo, porque atacava e se defendia. Nem os Estados Unidos realmente nunca lutou contra tantos países de uma só vez, teve que atacar e se defender ao mesmo tempo. E nós vemos que Israel novamente surpreendeu, e nós vemos Deus aí. Aí eu pergunto se o pessoal da The History Channel vai dizer que isso também é conversa fiada, que isso não existe. É claro que isso não existe. Isso é sobrenatural. Como é que um país só é atacado pelo norte, leste e sul contra países preparados com armas mais sofisticadas, entendeu? Usando fuzis soviéticos, entendeu? Usando blindados soviéticos, usando aviões soviéticos, entendeu? Como é que eles são atacados? Israel é atacado por todos os lados. Israel tem que se defender e atacar ao mesmo tempo. E ele consegue barrar seus inimigos. Israel bombardeou aviões da Síria, destruindo aviões da Síria. Israel bombardeou blindado da Síria e eles foram para cima, entendeu? A guerra por terra entre soldado para soldado no tiroteio, entendeu? Os soldados, né, de Israel começaram, entendeu, a vencer também os sírios pelo norte e depois, atacados também pela Jordânia, eles bombardearam também os aviões jordanianos e Israel exterminou, destruiu a força aérea jordaniana e atacou também a Jordânia. E se você for ver direitinho essa história, se for ler direitinho sobre esse assunto, você vai ver que foi aí que Israel ele não tinha ainda posse de Jerusalém. Israel ele avançou em uma guerra urbana, entendeu? Prédio por prédio, rua por rua, avenida por avenida, entendeu? Soldados de Israel foram para cima dos soldados jordanianos, iraquianos, e eles conseguiram vencer. Israel teve uma perda de 1.000 soldados. 1.000 homens morreram. Mas só que sabe quantos morreram da parte da Liga Árabe? 10.000 soldados da Liga Árabe foram mortos pelos soldados de Israel. Entendeu? Então, quando Israel luta sozinho contra a Liga Árabe, tu vai botar, é como se fosse 10 contra 1. É como se fossem 10 blindados da Liga Árabe contra um blindado de Israel. Como se fossem 10 jatos da Liga Árabe contra um jato de Israel. É como se fosse 10 soldados da Liga Árabe contra um soldado de Israel. Isso é milagre, gente. Isso é milagre. Desse tempo, Ariel Sharon já liderava, né, essa guerra, já estava sob o comando dessa guerra, né, a guerra dos 6 dias. Posteriormente, ele se tornou primeiro-ministro. Né? Então, ele
se defende e ataca. E tu olha e tu vê assim, pô, se isso tivesse sido escrito no Tanar ou na Torá, e se isso tivesse acontecido há muitos e muitos anos atrás, esse pessoal da The History Channel ia dizer também que era mentira, que isso não teria como. Eles iam dizer, nem os Estados Unidos, que é a potência do mundo, que lutou contra tantos países de uma só vez e teve que se defender também, atacar e se defender ao mesmo tempo. Isso não existe, é mentira, entendeu? Isso é mitologia, tá? Coisa mitológica. Entendeu, gente? Então, queridos, então nós saindo do nosso livro sagrado, nós continuamos a encontrar milagres do nosso Deus, do nosso Criador, bendito seja Ele. E por isso, é claro, não nos ofereçam um ser humano que nasceu, cresceu e morreu como todo ser humano morre, que para nós isso é idolatria. Mas nós vemos ainda a pureza de Israel, nós vemos a pureza, o temor daqueles que escaparam dos nazistas, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, na Guerra da Independência. E nós vemos também um temor, 19 anos depois, uma pureza de pessoas que estavam ali temendo a Deus, temendo ao nosso Criador. Mas os nossos irmãos, né, não podem jamais ficar achando que a força do seu braço, que eles são bons, que é a melhor força, as melhores forças, a melhor força armada do mundo é a força armada de Israel. Não pode achar que a melhor aeronáutica é a de Israel. Não pode achar que o melhor exército é o de Israel. Não pode achar que a melhor marinha é de Israel. Porque eles sabem que não. Nesse tempo eles sabiam, acreditavam realmente na manifestação do nosso Deus. Acreditavam 19 anos depois da Guerra da Independência, né? Então Israel tinha apenas 19 anos de existência, apenas um país criança, um país menino, um país recém-formado, né? E nós vemos aí, então, que Israel, nesse tempo, avança e consegue conquistar Jerusalém. Então, pela primeira vez, depois da Guerra da Independência, eles atacam, né? E acabam eles saindo em prejuízo, porque além de perder perdas materiais e perdas humanas, eles perderam também Jerusalém, e ali pela primeira vez soldados de Israel puderam fazer sua tefilá, né? E, no Kotel Hamariv, né? No Muro das Lamentações, pela primeira vez, e agradecer por ter tomado a cidade sagrada que pertence ao nosso povo israelita, né? Mas, lamentavelmente, os tempos se passaram e o talmudismo, ele acabou quando Israel, né, ainda tem uma terceira guerra, a Guerra da Independência, a Guerra dos 6 Dias, ainda tem a Guerra de Yom Kippur, posteriormente, que eu vou falar sobre isso posteriormente. Agora estou falando sobre a Guerra dos 6 Dias, né, onde Israel acabou tomando faixa de Gaza, tomando o deserto do Sinai, né, o deserto do Negev, né, tomando a Jordânia, porque na Guerra da Independência eles anexaram a faixa de Gaza ao Egito. Né? Na Guerra dos 6 Dias, Israel tomou a faixa de Gaza. Na Guerra dos 6 Dias, Israel tomou o deserto do Sinai, né? o Negev. Na Guerra dos 6 Dias, Israel tomou Jerusalém e ainda ocupou também a Transjordânia, né? Ou seja, a Cisjordânia, né? Que estava anexada à Jordânia. E também Israel acabou ocupando aí as colinas de Golã e posteriormente devolveu esses territórios devido à pressão da ONU, né? Sob uma condição, que eles reconhecessem apenas a existência de Israel, que eles assinassem um acordo de paz, entendeu? E que reconhecesse e não quisesse mais guerra com Israel. Mas o Egito e a Liga Árabe disse: nós não reconhecemos, continuaremos, não vamos reconhecer Israel e não iremos ter paz com Israel jamais, né? Aí por isso que depois da Guerra dos 6 Dias tem a Guerra do Yom Kippur, que eu vou falar sobre isso posteriormente.
Mas o Israel de hoje não é mais o Israel como o de antes. E se você for ver, de vez em quando, um soldado israelense, a terra do Krav Maga, por incrível que pareça, né? Onde você vê pessoas treinando, tomando faca sem arma nenhuma, tomando faca das mãos de pessoas que querem esfaqueá-los. Né? Treinamentos e mais treinamentos. E na realidade você não vê isso. Na vida real, soldados israelenses estão sendo esfaqueados, morrendo a facadas por palestinos israelenses. Entende? Isso é israelense é nacionalidade. Então está cheio de palestinos, ou seja, está cheio de islâmicos israelenses, está cheio de cristãos israelenses em Israel também, está cheio de budistas em Israel que são israelenses, entendeu, gente? Então, israelitas são chamados comumente de judeus, né? Somos uma etnia, tá bom? E existem esses, né, israelitas, comumente chamados judeus, né, israelenses lá em Israel, e tem um montão de israelitas, comumente chamados judeus, espalhados pelo mundo que não são israelenses, né, são brasileiros, são americanos, né? Então, gente, nós vemos aí com o passar do tempo que o Israel de hoje não é mais o Israel nem de 1949, 48, nem de 1967. Esse Israel está perdendo o temor a Deus, está se afastando de Deus. Israel ele está querendo agradar o mundo e não agradar ao seu Criador. Então ele está se esquecendo, está achando que foi a força do seu braço que venceu a guerra. É diferentemente de Davi, de Meller, que quando ele faz uma tefilá lá em Terlim, ele faz a sua tefilá e diz assim que não foi a força do seu braço, que não foi a sua espada, não foi a sua lança, mas sim o Criador nosso Deus que lhe deu a vitória. E não foi o seu escudo que lhe deu a proteção, mas Deus lhe protegeu da flecha maligna. Entendeu, gente? Mas Israel está se achando com a melhor, menosprezando o sobrenatural, Deus, e está se tornando cada vez mais um país secular, se orgulhando da maior parada gay do Oriente Médio. Entendeu? Então, eu tenho certeza absoluta, Israel está correndo um grande perigo, certo? Porque as nações da Liga Árabe estão se armando novamente, equipando seu material bélico, adquirindo melhores equipamentos de guerra. Inclusive o Irã está porque quer criar bomba atômica de qualquer jeito. Enquanto que Estados Unidos e o próprio Israel ficam observando, né, e os Estados Unidos fiscalizando para ver se eles não estão fazendo bomba atômica, eles têm energia nuclear. Quem é que vai conseguir fiscalizar de forma que eles não possam esconder em um local que não dê para ser detectado e lá fazer a primeira bomba atômica? Eles dizem que vão varrer Israel do mapa. Israel está se afastando de Deus. A guerra da independência foi um milagre. Essa guerra dos 6 dias também foi um grande milagre. Mas o talmudismo está acabando com a espiritualidade de Israel. O talmudismo está afastando, né, os nossos irmãos israelitas de Israel e do mundo, né, do nosso Criador. Está se achando, como eu disse, está se achando. Entendeu? E eu gostaria de não ficar em minhas palavras, de ler aqui com você uma passagem em Michelet, gente. Michelet diz assim: não removas. É Michelet 28, versículo 28, do capítulo 22. Michelet, versículo 28 do capítulo 22 diz assim: não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Então, se tu não deve remover os limites antigos que fizeram teus pais, como é que você tem a coragem de remover os limites antigos que Deus estabeleceu? Que Deus estabeleceu? E não ter temor, ficar com justificações, cheio de justificações para justificar os seus erros. Remover os limites antigos, está aqui, não removas os limites antigos que fizeram teus pais, os nossos antepassados.
deixaram isso para nós, nós recebemos como herança, e vem com história de Torá oral, tradição oral. Que coisa mais ridícula é essa? Uma coisa que contraria claramente a Torá escrita, a Torá dada por Deus. Nós sabemos que nessa Torá aqui é Deus falando, e falou Deus a Moshe e a Aharon dizendo. Como é que um sujeito vem com história de que Rabi falou, Rabi fulano disse, Rabi ciclano falou? Por favor, fala em nome de Deus. Isso aí vem de Deus ou de quem? Porque o que nós vemos aqui não é palavra do Moshe, não é palavra de Aharon, não é palavra do Kohen, nem do Kohen Gadol. Eles até foram transmissores, eles transmitiram, mas só que transmitiram de Deus para nossos antepassados. Eles não ficaram inventando coisas e dizendo, nós somos os sábios, os sábios, os nossos sábios. Não! Eles falaram em nome de Deus e transmitiram para os nossos antepassados as palavras do nosso Deus, o nosso Criador. Então, se tu não pode remover, se tu não deverias remover os limites antigos que fizeram teus pais, como é que tu remove os limites antigos que Deus estabeleceu? Deus diz assim, hoje, né, este será para vós, falando de Aviv, ele diz assim, este será para vós o primeiro dos anos dos meses, os primeiros dos meses do ano. Esse vos será o primeiro mês do ano. Nosso Deus está dizendo, ele não está falando. Então, se Deus mandou que você reconheça que o primeiro mês do ano é Aviv, ele não está pedindo favor para você. Porque Deus não pede favor nem para mim, nem para ninguém. Deus está te dando uma ordem. Quando Deus manda, é mandamento. Entendeu? Se quando Deus manda você fazer uma coisa, ele tá dando um mandamento. Mandamento é isso, aquilo que Deus manda. Se Deus está mandando, é mandamento. O que foi que Deus mandou? Que o ano comece em Aviv. Porque se Aviv é o primeiro dos meses do ano, Adar é o último. Ou você vai contrariar Deus. Como é que a pessoa tem coragem de contrariar Deus, contrariar o Criador, para seguir a multidão? Como eu não canso de falar. Quem era Noar? Sua esposa e seus 3 filhos, suas 3 noras que entraram na arca. Era a minoria. Quem foi afogados pelo grande... pela grande inundação mandada por Deus pelo dilúvio. Quem foi? A maioria. Quem era que estava certo no tempo de Eliyahu Hanavi? A minoria, que era Eliyahu Hanavi sozinho, contra 450 profetas de Baal, era a maioria. Quem estava errado? A maioria. Quem estava certo? A minoria. Eliyahu Hanavi estava certo. No tempo de Mihaíru, quem estava certo? Mihaíru ou os outros, aqueles centenas de profetas de Baal? A maioria ou a minoria? A minoria. Como é que a pessoa segue a multidão em vez de seguir a Deus, não teme a Deus e fica com justificações? Fica com justificações. Aí tu não vai. Se Deus disse que Aviv é o primeiro dos meses do ano, como está escrito no versículo 1 e 2 do capítulo 12 de Shemot, se ele disse que Aviv é o primeiro dos meses, esse vos será o primeiro dos anos dos meses, ele estabeleceu um mandamento quando disse isso. Então significa que o ano tem que começar em Aviv e terminar em Adar. E não começar 7 meses depois, fazendo ouvido de mercador, não dando ouvido a Deus, desrespeitando a Deus, contrariando o Criador. Porque quer fazer parte da maioria. Porque quer satisfazer a maioria. Porque está na moda. Está na moda ser talmudista. Entendeu? Está na moda ser talmudista, então faça parte da maioria. Mas respeite a minoria. Porque, como eu já falei, volto a falar, teve um momento que Yehoshua viu uma parte do nosso povo aí se voltando contra Deus. Ele disse assim, olha, você pode fazer o que você quiser, seguir o que você quiser, mas, porém, eu e minha casa serviremos a Yahvé, nosso Deus. Então, quer seguir a multidão? Siga. Aí você ignora
e você até dá uma justificação sobre comemorar, celebrar Rosh Hashanah, literalmente, início do ano, início do ano. Então quando você ouve, quando Deus diz assim, que este vos será o primeiro dos meses do ano, significa Rosh Hashanah. Esse vos será Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. O que é Rosh Hashanah? Esse vos será o princípio, entendeu, do ano. Porque esse é o primeiro dos meses do ano, disse Deus. Tu não pode reconhecer que um ano vai começar 7 meses depois. Tá? Em Eitanim, que eles chamam de Tisre, que o talmudismo chama de Tisre, entendeu? E contraria Deus para satisfazer o Rabi, porque Rabi, não sei fulano, Rabi não sei da onde, ele é o Rabi, entendeu? E menospreza Deus. Teme a Deus, tu tem que temer a Deus, tu tem que seguir a Deus, mandamento de Deus, não é de homens não, de seres humanos não, que já até são defuntos, morreram já esses caras. E deixaram aí o talmudismo aí rolando aí, que posso dizer que o talmudismo está no seu, sabe, seu clímax. E Israel se prepare. Já houve aí o Shoah, e as nações árabes estão se preparando, o Irã está se preparando, fazendo de tudo para proliferar a bomba atômica. Será que já não está perto de terminar uma das bombas, ou já tem várias ogivas nucleares e ninguém sabe disso? Quando ele se manifestar, vai acontecer como acontece com a Coreia do Norte. Por que os Estados Unidos não vai para cima da Coreia do Norte? Porque sabe muito bem que o rapazinho lá vai apertar no botão e vai detonar, não vai nem querer saber, ó. Vai meter bomba atômica contra os Estados Unidos e atacar países aliados dos Estados Unidos, como a Coreia do Sul, como o Japão, que são próximos dele. Depois que o Irã proliferar a bomba atômica, tenho certeza que nem Estados Unidos nem Israel vão mais para cima do Irã. Mas o Irã vai para cima de Israel, isso eu tenho certeza. Então entenda. Se tu fica com justificação, não, Deus não mandou celebrar Rosh Hashanah em 1º de Aviv. Mas quando é em 1º de Etanim, que eles chamam de Tishrei, tu tá lá celebrando Rosh Hashanah. Tu tá lá celebrando, dizendo, postando coisas nas tuas redes sociais, que é Rosh Hashanah, entendeu? Contrariando o Criador para seguir a multidão. Então, poxa, se Deus não mandou, não é mandamento fazer festa, mas ele mandou reconhecer esse calendário que ele estabeleceu. E o calendário que Deus estabeleceu é este. Aviv é o primeiro. E se Aviv é o primeiro, Adar é o último. Adar é o último. Então, se um mês, o mês estabelecido por Deus, como sendo o primeiro dos meses do ano, é Aviv ou Nissan, então o último mês do ano tem que ser Adar. Então, Adar se termina um ano e em Aviv se começa novamente o novo ano e assim sucessivamente. Mas vejo que o temor está se apagando cada dia mais. E eu gostaria de ler mais uma vez. Então, se tu não pode remover, não deverias remover os limites antigos que fizeram teus pais, como é que tu tem a coragem de remover os limites antigos que teu Deus, o teu Criador estabeleceu? Ainda fica com justificação. Então, gostaria de ler Yehezkel, gente. Versículo 13 de Yehezkel, versículo 13 do capítulo 8 de Yehezkel. Ainda no Taná. Olha só. Versículo 13 do capítulo 8 de Yehezkel diz assim: E disse-me, tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. Do que estes fazem. E continua: E levou-me à entrada da porta da casa de Arrevé, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Conferiu. Então as mulheres estavam chorando pelo quê? Por Tamuz.
Então Deus chama o profeta e diz assim: olha, tu verás maiores abominações do que estas. Vem cá, vou te mostrar uma coisa. Está vendo ali mulheres israelitas chorando por Tamuz. E sabe quem era Tamuz? Um dos deuses pagãos. Um dos deuses pagãos. E sabe o que os talmudistas fizeram? Eles homenagearam Tamuz. Porque o quarto mês do ano dos talmudistas, um dos meses do ano dos talmudistas, sabe qual é? Sabe qual é o nome desse mês? Tamuz. Entenda bem uma coisa. Quando você chega numa avenida, que aquela avenida tem o nome de alguém, é porque o setor público quis homenagear aquela pessoa, dando àquela avenida o número dele, o nome dele. Por exemplo, existe uma escola com o nome de minha mãe. Minha mãe era professora. E a prefeitura resolveu homenagear minha mãe, já falecida, de bendita memória, dando a uma escola o nome dela. Então, aquela escola tem o nome de minha mãe. Então, gente, o que aconteceu? Homenagem, isso é o quê? Uma homenagem. Homenagearam minha mãe. Botaram o nome da escola de Cícera Marinho de Melo. Então homenagearam minha mãe. Então, quando tu chega numa praça e aquela praça tem o nome de alguém, é porque aquele alguém foi homenageado pela prefeitura ou pelo Estado, entendeu? Ou pelo governo federal, entendeu? É por isso que aquela praça tem o nome daquela pessoa, porque aquela pessoa foi homenageada, tá? Para ficar na memória, certo? Por longos anos, porque toda vez que praça é essa? Praça fulana de tal. Quem foi fulano de tal? Quer dizer, homenagem. Em homenagem a fulano de tal, entendeu? É por isso que o Ruas tem nome de alguma pessoa, entendeu? E aquela pessoa foi homenageado quando a prefeitura é homenageada, quando a prefeitura, o Estado ou então o governo federal coloca o nome daquela rua da pessoa já falecida, ou até viva também. Então, o que é que acontece aqui? Quando os talmudistas já seguem um calendário lunar, que esse calendário lunar é um calendário chinês, tá bom? Do hinduísmo, do budismo, tá? Só de religiões pagãs. Um calendário lunar que veio da Babilônia e que foi intensificado no tempo de Etíoco Epifânio, tá? Quando surgiu Hanukkah, né? Quando Etíoco Epifânio profanou o templo, os helenistas surgiram, ficaram paganizados e intensificaram mais esse calendário, paganizaram cada vez mais o calendário. Então, esse calendário, nós, israelitas não talmudistas, não seguimos. Então, meu querido, por que os talmudistas estão fazendo isso? Quando na Torá, vou falar isso de outra vez, quando na Torá diz assim, e o nome de outros deuses te não lembrarás. Isso também é mandamento. Como é que tu pega o nome de Tamuz, o nome de um deus, e tu coloca um dos meses do calendário, que seria um calendário sagrado para o nosso povo, para a nossa etnia, e pegam e colocam o nome de um deus pagão. Tu chamou um dos meses de um calendário sagrado de Tamuz. Não sei como não botaram o nome do outro mês de Dagon. Não sei como não colocaram o nome do outro mês de Astarote. Tu vai justificar isso também? Qual é a justificação que vai dar para isso? Não, Deus não mandou celebrar Rosh Hashanah no 1º de Aviv. Mas também, por que tu está celebrando em 1º de Eitarim, que chamam de Tishrei? Por quê? Por quê? Entendeu? Então nós celebramos sim o começo de um ano. Nós celebramos o começo do ano e nós vemos que o talmudismo está acabando com a espiritualidade da nossa etnia israelita, lamentavelmente.
está acabando, está destruindo. E esse calendário pagão que eles seguem, entendeu? Se tu completa ano no dia 20 de março, que é equinócio da primavera, dentro de um ano tu vai completar ano no dia 10 de março. Num segundo ano tu vai completaria ano no dia 1º de março. E no outro ano, no terceiro ano, tu completaria no terceiro ano tu completaria ano também, sabe em que mês? Em fevereiro. Em fevereiro. Se eles não atualizassem, ficassem colocando a dar 2, de 3 em 3 anos, entendeu? Então vejo aí a falta de temor. Isso é homenagem, se homenagear um Tammuz, e Tammuz é um deus pagão, por isso que eu digo, o Talmud tem que ser banido do meio do nosso povo. Deus nos deu a Torá escrita, e não é essa tal de Torá oral. Essa Torá oral é coisa pagã, vem do paganismo, entendeu? Essa tal de Cabala é como se fosse o livro de São Cipriano aí, ó, que existe no meio cristão aí, entendeu, gente? Que veio aí, que diz que é um livro de feitiçaria. Cabala é um livro de feitiçaria talmúdica, livro de feitiçaria talmúdica, Cabala, entendeu? Eu digo sem medo de errar, entendeu? Então, enquanto o nosso povo não temer se voltar para Deus, eu continuo falando e vou continuar batendo nessa tecla. Israel está correndo um grande perigo, está cercado por inimigos ao norte, ao leste, ao sul, entendeu? E o ódio contra Israel aumenta a cada dia, entendeu? Então, que nosso Deus, né, tenha piedade daqueles que o temem, né, e que reconhece seu erro e corrige, e não fica justificando atitudes erradas, certo? Porque nós seguimos a Deus e vamos continuar seguindo a Deus, os ensinamentos de Deus, e não os ensinamentos de Rabi Fulano ou de Rabi Ciclano, certo? Porque eles não são deuses para nós e não têm o poder de estabelecer mandamento algum, ou regras, ou criarem coisas, certo, gente? Para que a gente possa seguir, a não ser aquelas que eles transmitem diretamente de Deus, e para nós, de Deus, é aquilo que vem da Torá escrita. Pega de Deus e transmite para nós. Aí nós acatamos e nós cumprimos porque é mandamento de Deus. Entendeu, gente? Então, nós celebramos sim Rosh Hashanah em 1º de Aviv. Deus mandou, mas também Deus não proibiu. Tá bom, gente? Agora, pensa, é mandamento. Hag HaMatzot é mandamento. E reconhecer Aviv, entendeu? Esse calendário que começa em Aviv é mandamento. O calendário que começa em Aviv é mandamento. Deus mandou, é mandamento. E se é mandamento, não é pedido de Deus. Deus não pede nada para ninguém. Deus ordena. É ordem divina. E nós acatamos. Se você não quer acatar, tudo bem. Certo. Mas nós acatamos. Outra coisa, nós somos monarquistas e vamos lutar pela restauração da religião e da monarquia teocrática de Israel. Então, nossa comunidade, né? Cada um segue o seu caminho, nossa comunidade. Aqueles que fazem parte da nossa comunidade, entenda bem, nós estamos lutando pela restauração da religião, das leis de Deus com base na Torá escrita e pela restauração do reino teocrático de Israel. A monarquia de Israel tem que voltar novamente e não seguir esse sistema de governo de Israel de hoje, que só está indo de mal a pior, lamentavelmente. Então, é o que eu tinha para falar neste momento, né, e que nosso Deus possa abençoar. Falei sobre a guerra da independência, hoje sobre a guerra dos 6 dias, posteriormente eu vou falar sobre a guerra de Yom Kippur. Então que você fique com essa referência. Lamentavelmente, os talmudistas homenagearam Tammuz, um deus pagão, porque um dos meses do calendário talmúdico, vou assim dizer, o calendário talmúdico, com base na lua dos talmudistas, um dos meses tem o nome de um deus pagão, Tammuz. Lamentavelmente, homenagearam
um Deus pagão. Isso é falta de temor, isso é falta de respeito ao Criador, lamentavelmente. Então, shalom, que nosso Deus abençoe as vossas vidas. Lehitra Od.